Fala galera da M2, tudo certo com vocês? Nós estamos vendo então sobre quantidade de calor e calor específico. E aí nós estamos utilizando uma formulazinha que ela é Q igual a M, que é a quantidade de massa em gramas, né? Vezes o C, que é o calor específico da substância, normalmente em calorias por grama grau Celsius, por isso que nós utilizamos aqui gramas, vezes a nossa variação de temperatura. Não precisa aparecer esse delta aqui, ele pode ser Q igual a M vezes C vezes T. Que macete. Então, nós tínhamos um exercício aqui do alumínio, 1 kg de alumínio de 100 para 24 graus, qual a quantidade de calor que era necessário. Então, precisaríamos olhar na tabela que o calor específico do alumínio é de 0,21 calorias por grama grau Celsius, tá? Não coloquei aqui, mas é calorias por grama grau Celsius. Então, aqui, a quantidade de calor necessária. Então, vamos botar aqui, ó, Q, escreve lá, Q igual a massa que nós temos de alumínio, a massa 1 kg. Só que se a unidade aqui é caloria por grama, então tem que passar esse 1 kg para gramas, ou seja, 1000 gramas. Então, nós vamos colocar aqui 1000 vezes, falta um zero, o calor específico, que é 0,21, vezes a variação de temperatura, de 100 para 24. Isso vai dar 76 graus. Isso foi a quantidade que variou. Então, vocês observem o seguinte, que essa variação de temperatura, ela indiferente, poderia ser do 0 para o 76, poderia ser do 1 para o 77, ou do 100 para o 24. Então, está aqui, variação de temperatura. Então, esse objeto aqui, na verdade, resfriou, né? Foi retirado dele essa quantidade de calor. E aí, basta multiplicar aqui 1000 vezes 0,21 vezes os 76. E aí, o nosso Q vai dar 15.960 calorias. Se a resposta fosse em quilocalorias, aí teria que ter um ponto aqui, né? Divide por 1000 para passar para quilocalorias. Nós teríamos 15,96 quilocalorias. Já o exercício 2 que nós temos aqui, ele é o seguinte. Ele pede para calcular agora a variação de temperatura. Observem que não é o Q, está pedindo o T. Então, toda a fórmula nós podemos não saber uma coisa só. Ou não sabe o Q, ou não sabe o M, ou não sabe o C, ou não sabe o T. Então, nessa primeira, nós calculamos o Q. Agora, nós vamos calcular o T, a variação de temperatura. Para calcular a variação de temperatura, vamos anotar a formulazinha aqui. Tem que saber o Q, M vezes C vezes T. Se tudo vai calcular a variação de temperatura, tem que saber essas outras 3 unidades. Então, tem o quê? Tem 5 quilocalorias, ou seja, 5.000 calorias. É igual a massa. Bom, a massa nós temos 3 quilos. 3 quilos em gramas, isso vai dar 3.000 gramas. Vezes o calor específico do aço. Bom, já foi passado para nós no problema aqui, ó. 0,1 calorias por grama grau Celsius. Lembrando, como passou para nós aqui gramas e graus Celsius e calorias, essas unidades têm que estar sempre iguais, né? Então, aqui nós vamos ter gramas, né? Aqui na massa, gramas. Aqui nós vamos ter calorias, porque ele passou para nós em calorias. E agora, a variação de temperatura, que é o 0,1, vezes a variação de temperatura, que é o nosso T. E aí, então, nossa temperatura vai dar em graus Celsius, porque aqui está em graus Celsius. E aí, basta multiplicar, né? Vai ficar aqui, ó, 5.000 igual 3.000 vezes 0,1 vai dar 300 T. Passa dividindo esse boneco aqui, vai ficar 5.000 dividido por 300, igual ao nosso T. Vai cortar aqui, ó, corta e corta, fica 50 dividido por 3. E 50 dividido por 3, aí dá 16,6666 graus Celsius. Então, essa foi a nossa variação de temperatura. O exercício 3, ele vai pedir uma outra coisa para nós. Vamos anotar aqui, ó.
a nossa fórmula que nós estamos utilizando. Q igual a M vezes C vezes T. Então, a gente está vendo aí uma parte mais matemática da física, né? Que também é importante. Nós temos que saber calcular, não só ficar na parte conceitual, né? Então, quer saber agora o calor específico, quer saber esse bonequinho aqui, ó, o C. Então, tem que saber o Q, o M e o ΔT. Qual o calor específico de uma substância com 300 gramas que recebeu isso aqui de calorias e variou a temperatura em 25 graus Celsius? Olha só, poderia ter dado também que foi de 25 para 50, foi de 50 para 75 graus Celsius, ou enfim. Então, aqui já passou para nós, né, de forma mais resumida. O que passou aqui, ó, 3.750. A gente vai colocar aqui 3.750 calorias vai ser igual a massa, 300 gramas. 300 gramas, ou 300, para ficar mais correto, vezes o C. Não sei, eu quero saber, então bota aqui C. Vezes o 25 ali. Então, vezes 25, que é a nossa variação de temperatura. Agora, o que nós vamos fazer? Multiplica os dois bonequinhos aqui. 3.750 é igual. Multiplica os dois aqui. 300 vezes o 25 vai dar 7.500 vezes C. Agora, tem que ter muito cuidado que esse aqui vai passar dividindo. Ele vai dar um número menor do que 1. Tu tem 3.750, vai dividir por um número maior do que ele. E aí nós vamos ter o seguinte, vou até colocar aqui do lado, ó. Nós vamos ter que, vou escrever esse aqui de novo. 7.500C é igual a 3.750. Então, C vai ser igual a 3.750 dividido por 7.500. Está horrível essa letra. Corta aqui. Como o de cima é metade do de baixo, ou de baixo é o dobro do de cima, isso vai dar 1/2 simplificando. Ou divide, então, 0,5. Nós utilizamos calorias, gramas e graus Celsius. Então, essa é a nossa resposta. Se tivesse uma tabela perguntando que substância é essa, esse aqui é do gelo, né? Mais ou menos aí. Mas como não falou que era o gelo, pediu qual substância, qual o calor específico da substância, então tá aqui, 0,5 calorias por grama grau Celsius. E a nossa última aqui pede para calcular a massa, que seria a quarta opção. Então, a nossa fórmula continua sendo a mesma, Q é igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. E disse assim, calcule a massa de uma substância, a massa de água, então quer saber quanto de água nós temos, que recebeu 10 quilocalorias, ou seja, 10.000 calorias, vai ser igual a massa, que nós vamos calcular, vezes o calor específico. Como eu disse que a água, a gente sabe que é 1, né? Uma caloria por grama grau Celsius. Vezes a variação de temperatura, que foi de 8 graus. Então, vezes 8. O que vai dar agora? Barbada, né? Tu tem aqui, ó, 10.000 é igual M vezes 1 vezes 8, 8M, né? Então, ou M vezes 8, vai acabar dando 8M. O que vai fazer agora? Vai passar dividindo. Então, vai ficar 8M igual a 10.000. Ou seja, o M vai ser igual a 10.000 dividido por 8. E isso vai dar 1.250. Como nós estamos calculando a massa, e nós estamos utilizando sempre gramas, calorias e graus Celsius, nossa resposta aqui, 1.250 gramas de água. Como a relação de grama e ml é quase a mesma aí, né? A gente vai considerar, na verdade, a mesma aqui nos exercícios. Então, poderia ser 1.250 ml de água. Ou ainda, poderia ser em litros, né? Divide por 1.000 aqui, 1 litro, 250 ml, ou 1,250 litros, né? Então, 1.250 ml, ele vai ser, falta espaço aqui, vou colocar aqui para nós, ó. É 1 litro e 250 ml. Ou então, tudo em litros, né? Ficaria 1,250 ou 1,25 litros.
Certo, pessoal? Então façam as anotações aí, copiem esses exercícios, tentem resolver. E é isso aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau.